Oi pessoal, estamos de volta. Aqui é a Luciane da Olicino Turismo e Intercâmbio e estamos aqui no 5º vídeo sobre planejamento de intercâmbio. No vídeo de hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre acomodação. O que a gente tem de opção de acomodação de intercâmbio. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia o intercâmbio pode ser comprado totalmente independente. Então, não necessariamente a gente precisa comprar escola, acomodação, transfer, seguro, tudo no mesmo lugar e tudo na mesma escola. Então, tem alguns destinos que a gente pode contratar o curso com a escola e comprar a acomodação à parte. Ou, por exemplo, você tem algum parente que mora em algum lugar, você quer comprar só o curso, também pode. Ou, eu não gosto de acomodação de escola, quero ficar em hotel. Pode também, não tem problema nenhum. O que isso implica? Que o intercâmbio tem alguns tipos padrões de acomodação e que não necessariamente elas são boas. Para falar a verdade, eu sempre começo resumindo que todas são ruins, porque nada como a nossa casa. Realmente não tem nada melhor do que a gente ficar em casa, do que a gente ter o nosso cantinho e ter as nossas regras. Então, nenhuma opção de acomodação de um intercâmbio vai ser boa, ou vai ser muito boa, ou você vai amar. Possivelmente, sempre vai ter uma coisa ou outra que vai te incomodar, uma coisa ou outra que você não gosta da forma como funciona, mas a notícia ruim é que não tem o que fazer. Se você quiser fazer o intercâmbio, realmente tem que encarar isso. E aí, com isso, a gente volta lá para o primeiro vídeo da série, que fala que a gente vai ter que amadurecer e vai ter que abrir mão de alguns privilégios que a gente tem aqui no Brasil. Então, os tipos mais comuns de acomodação que a gente tem hoje em dia para o intercâmbio são: o primeiro, casa de família, que é a famosa homestay. A casa de família era muito conhecida na época que o pessoal adolescente ia fazer intercâmbio para os Estados Unidos, mas já mudou muito o padrão daquela época para cá. Hoje em dia é uma família que te recebe. Por família, não entende-se que seja pai, mãe e filho. Pode ser só uma mulher, só um homem, pode ser um casal homossexual, pode ser uma família heterossexual. Então, existem vários tipos de família que recebem. Pode ser um casal de idosos, enfim. A gente fica sabendo qual é a família, geralmente 15 dias antes da viagem. Existe um formulário que a gente preenche para fazer também essa análise de perfil, hobby, se você aceita morar com cachorro, com gato, se você gosta de criança, se não gosta, se fuma, se não fuma. E com isso, existe uma triagem das casas de família que são cadastradas com as escolas ou com as empresas de acomodação para tentar conseguir uma opção que caiba mais de acordo com o seu perfil. Sempre dá certo? Na verdade, não. Muitas vezes não dá. Mas todas as casas de família vão te receber bem, vão cumprir a alimentação diária. Então, você pode contratar só com café da manhã, almoço e janta, só café e jantar. Isso a gente pode escolher. Além disso, todas elas vão ter que deixar separado para você um banheiro compartilhado com os outros estudantes e um quarto, que normalmente é individual, com cama, escrivaninha e armário, tá? Além disso, então, como eu tinha falado, a alimentação garantida e também a parte de coberta, roupa de cama. A única coisa que a gente sempre indica levar à parte é toalha. Dentro das casas de família, cada casa tem uma regra a ser seguida e ela vai ser explicada provavelmente no primeiro dia de acomodação. Então, no dia quando você chega. Eu fiquei numa casa de família em Vancouver, super legal. Eles eram filipinos, mas já moravam no Canadá há mais de 40 anos. Então, já eram mais senhores, tinham por volta de uns 60 e poucos anos. Me receberam super bem dentro da cultura deles, então eu tinha que tirar o sapato para entrar em casa. Tinha uma série de regras, tinha horário para lavar roupa. No caso, ela deixava comida pra gente jantar mais tarde. Tem família que não deixa, que tem hora pra janta. Mas, em contrapartida, tinha uma regra que na época eu achava super estranha, que era que só podia tomar banho até as 9 da noite. Então, a gente tinha, assim, na porta do banheiro colado, que o banho só podia ser tomado até as 10 da noite, ou um banho por dia, e não mais do que 10 minutos. O que aqui no Brasil pra gente é bem estranho, pra eles lá era super comum.
Aí um dia eu questionei sobre esse horário do banho e eles comentaram que era como a casa lá é feita de drywall, dá pra escutar tudo. E normalmente era esse horário que eles iam deitar, por volta de 9h30, 10 horas da noite. E o banheiro era próximo ao quarto deles, então fazia barulho se alguém tomasse banho. Aí a partir desse dia eu super entendi o lado deles e não acho mais tão estranho, apesar de ser engraçado. Teve um dia que eu cheguei um pouco depois das 9 e tive que pedir permissão para poder tomar banho depois do horário. Ela me liberou, mas foi bem rígida, que era só aquele dia que nunca mais ia se repetir. E realmente foi assim que a gente levou até o final. Essa casa era compartilhada com outros estudantes, então a maioria das casas de família são compartilhadas com mais estudantes. E são casas grandes que ficam no que eles chamam de subúrbio, que seriam as nossas periferias, que são fora das cidades, né? Então, do centro financeiro. Então, você sempre vai depender de transporte e algo em torno aí de 40 minutos a 1 hora e pouco, dependendo da cidade onde você vai morar. É a opção mais em conta, porque lógico, você tá fora do centro, tá dividindo a casa com mais uma família e já tem alimentação inclusa. Então, essa vai ser sempre a opção mais em conta e mais tradicional de qualquer intercâmbio. Além disso, a gente tem também sempre as opções de residência estudantil. Vocês têm que pensar na residência estudantil como se ela fosse uma república nossa aqui. Então, você vai dividir com outros estudantes, normalmente ela fica vinculada ou com a escola ou também com alguma empresa de acomodação, então tem um supervisionamento, mas é uma casa que, enfim, tem vários estudantes morando junto. Na maioria dos casos, os quartos são compartilhados e ela é mais cara do que a casa de família, justamente porque normalmente elas são mais centrais. Quanto mais para o centro você mora, lógico, mais caro o aluguel vai ficando. De forma geral, as casas de família normalmente não têm alimentação inclusa, então é sempre por conta do estudante, que tem a cozinha e um lounge, uma sala compartilhado com outros estudantes. Tem alguns tipos de casa que são mais propícios para fazer alimentação, que você consegue aproveitar e cozinhar, e tem outros que não e que os estudantes acabam comendo fora sempre, o que também torna a viagem um pouquinho mais cara. Quem gosta de mais liberdade, não quer tanta regra, não quer ter que dar satisfação para uma família e tudo mais, pode ser uma opção mais flexível. Em contrapartida, justamente por ter menos regra e por ser mais flexível, você pode ter mais problema com isso, dependendo de com qual nacionalidade ou com qual pessoa você está dividindo o quarto e a casa. A gente não pode escolher isso, então quem faz essa escolha é a empresa de acomodação e a escola, então isso não fica a cargo da agência e muito menos a cargo do estudante. Então, uma coisa que realmente tem que ser pensada e ser decidida. Uma outra opção, que aí seria o suprassumo do suprassumo, é o ficar em hotel. Então, a gente tem casos de pessoas que não querem compartilhar nenhum tipo de acomodação e acabam ficando em flats, em hotéis, que aí sim são residências totalmente privadas. A gente pode escolher um hotel comum, enfim, numa plataforma de reserva de hotel, ou a gente pode escolher algum hotel e flat conveniado com a própria escola ou com a empresa de acomodação. Normalmente é esse o caminho que a gente escolhe, que acaba sendo um pouco mais em conta do que entrar e reservar um hotel diretamente nas plataformas eletrônicas ou aqui pela gente. Então esse é o melhor dos cenários, seria o mais exclusivo, mas não preciso nem dizer que também é realmente mais caro. Além disso, existem sempre casos de pessoas que têm parentes no exterior. Se a pessoa for maior de idade, não tem problema nenhum em ela ser recebida e morar na casa de alguém que não tenha vínculo com a escola, nem com nenhuma empresa de acomodação. Já se ela for menor de idade, isso não é permitido, mesmo assim ela vai ter que estar relacionada com alguma empresa de acomodação ou com alguma escola. São exigências dos governos, então o visto fica atrelado a isso, a matrícula na escola fica atrelada a isso, não tem como mudar. Não sei se você já teve a oportunidade de
de passar por alguma experiência dessa, mas se você já teve, deixa pra gente aqui nos comentários, me diz se vocês gostaram, se foi legal ou não e qual é que mais vocês preferem, tá bom? Agora, na semana que vem, a gente tem o último vídeo, que é como eu posso pagar pelo meu intercâmbio. Fiquem de olho!